Rei Sábio da Floresta. Parte 2. 1. Ainz olhou para uma certa parte da vila, suspirando enquanto o fazia. Lá, ele viu vários aldeões enfileirados. Havia homens, mulheres e crianças de todas as idades. Ele podia ver uma mulher de 40 anos de aparência maternal, bem como adolescentes. A única coisa que eles tinham em comum era a expressão severa em seus rostos, que poderia até ser confundida com hostilidade. Era um sinal claro de que ninguém aqui estava com vontade de brincar. Um goblin com um arco dirigiu-se aos aldeões. Mesmo o sentido de audição intensificado de Ainz não conseguia distinguir suas palavras a grande distância. Depois de um tempo, a fila de aldeões ergueu lentamente seus arcos. Eram arcos curtos, simples e surrados, que pareciam tortos e provavelmente feitos por eles mesmos. Depois de puxar os arcos para trás, eles miraram nos espantalhos a alguma distância. O goblin deve ter dado uma ordem, porque os aldeões se soltaram como um só. Os arcos pareciam toscos, mas as flechas que eles lançaram voaram em belas trajetórias. Todos eles acertaram os espantalhos, sem um único erro. Não é ruim. Ainz não pode deixar de elogiá-los. Eles são realmente tão bons. Narberal, parada atrás de Ainz, não pôde deixar de expressar sua dúvida. Com toda a probabilidade, Narberal não conseguia entender por que suas habilidades eram louváveis. Afinal, eles eram como crianças brincando em comparação com os arqueiros da grande tumba de Nazarick. Quando ele percebeu o que Narberal estava pensando, um sorriso amargo floresceu no rosto ilusório de Ainz sob seu capacete. Você está certa, Narberal. Sua técnica dificilmente é algo para ficar animado. No entanto, 10 dias atrás, eles nem sabiam usar um arco. Para evitar que seus cônjuges, filhos e pais fossem mortos mais uma vez, eles se lançaram ao treinamento, para que um dia pudessem lutar com armas nas mãos. Isso não é digno de elogio? O que era realmente louvável era a profundidade do ódio dos aldeões, que os trouxe até aqui. Minhas desculpas mais profundas. Eu não tinha pensado tão longe. Está bem. Não se preocupe tanto com isso, Nabi. É verdade que suas habilidades não são tão impressionantes. Ainz observou enquanto mais flechas navegavam pelo ar e penetravam no espantalho. Uma ideia surgiu de repente. Quão fortes eles poderiam se tornar? Quão forte ele poderia se tornar? Ainz atingiu o nível máximo em Yggdrasil, nível 100. Quando ele veio ao mundo, sua barra de XP excedente estava cerca de 90% cheia. Foi apenas um palpite, mas como suas outras habilidades estavam intactas, o conceito de níveis deveria existir neste mundo também. A questão agora era se ele poderia obter os 10% restantes da barra de experiência e atingir o nível 101. Até certo ponto, ele tinha uma resposta para essa pergunta. Ele não poderia se tornar mais forte. Isso era o mais poderoso que ele conseguiria. O poder de Ainz não podia mais crescer, mas sua fraqueza poderia ser uma fonte insondável de força. Se não houvesse limites para os habitantes deste mundo, se eles pudessem ultrapassar o nível máximo de 100 em Yggdrasil, então Ainz e os vassalos da grande tumba de Nazarick não seriam capazes de derrotá-los. E isso definitivamente não é impossível. Ainz sentiu que era possível que os 6 deuses que apareceram na Teocracia Slane 600 anos atrás fossem realmente jogadores. Embora ele não soubesse por que eles apareceram tão distantes de Ainz, se eles contassem seres heteromórficos, que não tinham vida útil máxima, entre seu número ou se eles possuíssem classes que estendiam sua expectativa de vida, havia uma chance muito alta de que eles tivessem sobrevivido até os dias atuais. Se os 6 deuses ainda estivessem se escondendo na Teocracia Slane, e se eles tivessem começado a aumentar o poder de outros usando o poder dos 6 deuses, isto é, ajudando-os com as habilidades de jogadores poderosos para ganhar experiência mais rápido do que o normal, de 600 anos atrás pode muito bem ser possível que houvesse pessoas acima do nível 100. Se fosse esse o caso, a razão pela qual a teocracia ainda não havia dominado o mundo poderia ser porque havia outros seres do mesmo calibre à espreita. Pode até ser que estar no nível 100 não signifique nada. Enquanto ele pensava sobre isso, o intestino inexistente de Ainz começou a ter cólicas novamente. Se os 6 deuses realmente eram jogadores, ele tinha que tentar ficar do lado deles enquanto não tinha informações sobre este mundo.
De acordo com os membros da escritura Luz Solar, os cavaleiros imperiais que atacavam esta aldeia eram impostores da teocracia, o que significava que salvar esta aldeia era torná-los um inimigo. Foi um erro ajudá-los. Como ele havia imaginado, reunir mais informações era uma prioridade. Assim como Ainz estava distraidamente ponderando sobre esses assuntos, ele notou um adolescente correndo para ele. O cabelo que normalmente obscurecia seus olhos balançava de um lado para o outro, e ele podia ver um par de olhos fixos intensamente em si mesmo. Ainz imediatamente teve um mau pressentimento sobre Nfirea. Parecia o mesmo pânico que o chefe da aldeia sentiu antes. Por que a pressa? Surgiu uma emergência novamente? Esta aldeia é realmente... Nfirea alcançou o murmurante Ainz. Ele estava ofegante e sua testa estava escorregadia de suor. Seu cabelo, grudado em sua pele por sua transpiração, revelou uma expressão séria dirigida a Ainz e Narberal. Nfirea parecia um pouco hesitante e sem saber se devia falar. No final, ele reuniu sua determinação e perguntou a Ainz. Momon-san, você é Ainz ou Algon-san? A pergunta repentina deixou Ainz pasmo. Ele deveria ter negado imediatamente. Mas ele poderia fazer isso? Foi um nome feito junto com seus amigos. Agora que ele o tinha usado como seu, ele poderia negar tão facilmente? Essa breve hesitação foi uma admissão tácita, e Nfirea continuou. Então foi você, Gon-san. Obrigado por salvar esta aldeia, bem como por salvar Henri. Enquanto Ainz olhava para Nfirea, ele respondeu calmamente. Não, eu. Depois de ouvir as palavras que Ainz conseguiu pronunciar, Nfirea acenou com a cabeça em compreensão. Sim. Eu entendo porque você pode querer usar um nome diferente, mas ainda assim, tenho que agradecer por salvar esta vila, por salvar Henri, a garota de quem eu gosto. Ainz não respondeu à profunda reverência Nfirea. Enquanto parte dele, a parte do tio de meia-idade, estava meditando que as palavras a garota de quem eu gosto eram na verdade uma coisa jovem, outra parte dele estava relembrando nostalgicamente sobre coisas passadas, e ao mesmo tempo ele pensava sobre outras coisas mais importantes. Ah, já chega. Levante a cabeça. Essa resposta foi uma admissão tácita de que ele era na verdade Ainz ou Algon, mas não importava o quanto ele tentasse sair disso, não havia como ele negar a conclusão de Nfirea. Esta foi uma derrota completa para Ainz. Sim, Gon-san. A verdade é que tenho escondido algo de você. Venha comigo. Nabe, fique aqui e aguarde as instruções. Depois de dar ordens a Narberal, Ainz levou Nfirea para um lugar um pouco distante. Isso impedia Narberal de ter uma reação exagerada se ouvisse algo estranho. Assim que eles se afastaram o suficiente de Narberal, Ainz se virou para enfrentar Nfirea. Na realidade, Nfirea engoliu em seco, nervoso, mas o olhar em seu rosto estava cheio de determinação. Gon-san, a poção que você deu àquela senhora na pousada não pode ser feita por métodos normais e é extremamente rara. Eu queria saber que tipo de pessoa teria tal poção e que tipo de métodos produziriam tal poção, e foi por isso que solicitei esse trabalho. Lamento muito por isso. Ah, então era isso. Como ele pensava, tinha sido um erro. Ainz deu a poção de cura para Henri nesta vila, e para outra pessoa em Irrantel. Por causa disso, sua identidade foi exposta. Além do mais, talvez eu devesse ter recuperado aquela poção. Se eu tivesse conseguido o nome daquela mulher aventureira também, estaria tudo bem, embora não haja por que se arrepender agora. Na época, Ainz sentiu que dar a ela aquela poção era o melhor curso de ação. Aquela mulher havia dito: bem, visto que você está vestido com uma armadura tão chamativa, com certeza você deve ter algumas poções de cura, certo? Talvez ela não tivesse pensado sobre essas palavras antes de pronunciá-las, mas o fato é que elas limitavam muito as maneiras pelas quais Ainz poderia ter respondido. Por exemplo, pode-se ver uma pessoa saindo de um carro caro. Ao ver a aparência e as roupas opulentas e quase decadentes daquela pessoa, eles presumiam que o carro combinava com seu passado. Mas e se essa pessoa se vestisse mal? As pessoas que estão assistindo podem pensar que essa pessoa gastou todo o seu dinheiro no carro. Eles podem até rir dele. Ainz queria evitar esse tipo de situação. Se ele tivesse recusado na hora, as pessoas poderiam ter ficado com ciúmes de seu belo companheiro Narberal, bem como de sua própria armadura completa.
Eles podem até ter começado a espalhar boatos maliciosos sobre ele. Esses rumores eram uma coisa que se seguia por toda a vida depois que surgiam, e as pessoas falavam deles constantemente. Ainz tinha vindo para Irrantel para construir sua reputação como um aventureiro. Como resultado, ele teve que evitar quaisquer ações que pudessem prejudicar sua imagem pública. Ele deu a ela a poção depois de considerar esses fatores. Foi uma aposta que ele perdeu, mas não lamentou. Este não foi um erro fatal, e tudo o que ele precisava fazer era trabalhar duro para compensar isso. Afinal, Ainz não era um ser perfeito que não podia errar. Ainda assim, ele não sabia por que Nfirea estava se desculpando. Há algo para se desculpar? Bem, não posso dizer que me sinto totalmente bem por alguém esconder algo de mim enquanto sorri e aperta minha mão, mas esta tarefa foi projetada para construir uma conexão comigo, estou correto? O que há de errado nisso? Ainz profundamente intrigado fez essa pergunta do fundo de seu coração. Gon-san, você é realmente uma pessoa magnânima. Ainz não tinha ideia de por que Nfirea estava tão impressionado com ele. Construir conexões era um elemento básico da vida em sociedade, então não havia nada de errado com o que Nfirea havia feito. Ele estava um pouco confuso sobre os detalhes, mas ele entendeu vagamente. Talvez Nfirea pensasse que Ainz acreditava que Nfirea estava se aproximando de Ainz para roubar segredos industriais. Se eu te dissesse como fazer a poção, o que você faria com esse conhecimento? Nfirea engasgou de surpresa e, após um breve período de reflexão, ele respondeu: eu não tinha pensado tão longe. Eu só queria saber porque estava curioso. Vovó provavelmente é do mesmo jeito também. Eu vejo. Então, não há problema. Se você estivesse planejando explorá-lo para ganho criminoso, seria um assunto diferente, mas se não, está tudo bem. Você é realmente incrível. Não admira? Olha para você desse jeito. Enquanto Nfirea murmurava, o vento secou o suor de sua testa e seu cabelo caiu para cobrir os olhos novamente. Ainda assim, Ainz podia ver um olhar de admiração em seus olhos, como um menino se encontrando com seu jogador de beisebol favorito. A expressão de Nfirea lembrou Ainz do olhar de surpresa e imensa gratidão em seu próprio rosto, quando seus amigos o salvaram após ele ter sido repetidamente caçado no jogo. Por um momento, ele se sentiu envergonhado, e então essa emoção foi reprimida. Ainz ficou surpreso que a atitude de Nfirea pudesse afetar seu coração, mas ele imediatamente se acalmou e seguiu em frente. Primeiro, ele precisava ter certeza de uma coisa. Falando nisso, você é o único que sabe que eu sou Ainz? Sim, não contei a ninguém. É mesmo, isso é bom. Dizendo isso, Ainz pensou em como continuar falando com Nfirea, mas ele não tinha ideia por onde começar. No final, ele decidiu perguntar a ele diretamente. No momento, sou simplesmente Momon, o aventureiro. Eu ficaria feliz se você pudesse manter isso em mente. Sim, pensei que você diria algo assim. Sinto muito por causar todos esses problemas, Momon-san, mas eu precisava agradecer pessoalmente. Muito obrigado por salvar Henri e esta aldeia. Nfirea entregou seus sinceros agradecimentos com um olhar sincero em seus olhos. Não há necessidade de fazer cerimônia. Eu estava apenas corrigindo um erro onde o vi. Mesmo assim, não deveria haver necessidade de doar aqueles chifres. A verdade é que não havia nenhuma razão específica para dar aqueles chifres. No entanto, se foi assim que Nfirea interpretou o presente, ele deixaria por isso mesmo. Ainz não disse nada, mas apenas acenou com a cabeça de forma magnânima. Na sua qualidade de empregador, Nfirea combinou com Ainz para ir para a floresta dentro de 1 hora. Depois de agradecer novamente, ele se virou e saiu. Enquanto ele observava Nfirea desaparecer na distância, Narberal veio e se curvou diante de Ainz. Ainz-sama, minhas sinceras desculpas. As pessoas estão assistindo, levante a cabeça. Depois que ela se endireitou, Ainz continuou em um tom farpado, e você não está errado em dizer isso. Tudo isso porque você mencionou o nome de Albedo. Minha exposição aqui não teve nada a ver com o nome de Albedo, mas ainda assim foi um grande erro. Poderia muito bem repreendê-la por isso agora e ter certeza de que ela não faria isso de novo. Primeiro, eu deveria proibi-la de me chamar de Ainz. Embora eu não acho que alguém ouviu. Por favor, permita-me espiar minha vida. Isso não soou como uma piada. Todos na grande tumba de Nazarick eram assim.
Eles consideravam os membros da guilda Ainz ou Algol seus superiores absolutos. Eles tinham muito orgulho de sua lealdade, até a morte, a esses seres supremos. Embora parecesse um fardo para Ainz, ter seus NPCs feitos à mão sendo leais a ele não era uma coisa ruim. Pode muito bem ser o destino de qualquer criador. Narberal era um NPC assim. Se ele, de brincadeira, ordenasse que ela se matasse, ela imediatamente tiraria a própria vida. A razão pela qual ela pediu permissão foi por causa de sua lealdade absoluta ao seu mestre, a quem sua vida pertencia. Isso é o suficiente. Qualquer um pode cometer erros. Tudo o que você precisa fazer é se esforçar para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Trabalhe duro, passo a passo, e não repita seus erros do passado. Eu te perdoo, Narberal Gama. Narberal pesou o desejo de pagar por seus erros com a morte contra a lealdade que a compelia a obedecer ao comando de Ainz de não morrer. Depois de um tempo, o equilíbrio de sua balança mental parecia ter tombado para o lado. Narberal abaixou lentamente a cabeça. Meus sinceros agradecimentos. Vou me esforçar para não cometer o mesmo erro novamente. Bem, não se importe muito. O nome de Momon, o aventureiro, minha identidade secreta, não foi completamente comprometido, então você só precisa prestar mais atenção no futuro. No entanto, dependendo das circunstâncias, podemos precisar eliminar Nfirea. Devo cuidar dele agora? Não seja tolo. Seria problemático se estragássemos esta tarefa. A avó de Nfirea era uma ervanária famosa em Irrantel. Irritá-la ou torná-la inimiga tornaria mais difícil para Ainz alcançar seus objetivos. Em qualquer caso, vamos ver como vai. Isso era tudo que Ainz conseguia pensar no momento.